Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 250 dias lendo a Bíblia e hoje vamos iniciar a leitura do livro do Apocalipse. João se identifica como seu autor neste livro e ele se apresenta dando o seu nome, o seu servo João, aqui no versículo 1 de abertura do livro. E embora tenha havido alguma contestação a respeito da autoria de João quanto a este importante livro da Bíblia, não há nada de muito sério nisso. As grandes argumentações giram em torno do fato de que o estilo de João aqui em Apocalipse é muito diferente do estilo do Evangelho ou das Epístolas. Mas a própria mensagem de cada uma dessas suas obras e o próprio propósito de cada uma dessas obras de João já explica a diferença. Uma coisa é contar o Evangelho na sua sequência cronológica, tendo tempo para selecionar os milagres, tendo tempo para fazer todas as ligações entre os milagres e aquilo que eles apontam. Outra coisa é escrever uma correspondência mais corriqueira para um irmão, para uma igreja, como são o caso das duas epístolas menores, ou combater um ensino herético. E a outra é estar preso numa ilha e estar ali recebendo uma visão, uma revelação que é ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, e ter ali a condição de anotar tudo isso e de enviar essa mensagem à igreja. Ou seja, as próprias circunstâncias diferentes da redação de cada uma dessas obras, do propósito e do estilo da obra, da natureza da obra, sendo diferente em cada um desses casos, explica perfeitamente a diferença de estilo, até a própria diferença de vocabulário. Nada há, portanto, que nos faça questionar aqui a autoria do apóstolo João. Nós vemos no próprio livro, no verso 9, que por causa do reino de Deus, da perseverança em Jesus, ele estava preso na ilha de Patmos. Isso nos aponta para uma época em que o cristianismo começou a ser perseguido. Patmos era uma ilha que abrigava prisioneiros considerados perigosos para a boa ordem do Império Romano. E isso nos ajuda a datar, possivelmente datar, o livro do Apocalipse no finalzinho do século I, por volta do ano 95 depois de Cristo. Os últimos 5 anos aí do primeiro século. E por quê? Porque nessa época o imperador romano era Domiciano, e a perseguição religiosa aos cristãos que se negavam a adorar o imperador como se fosse um deus, embora ela tivesse acontecido um pouco na época de Nero, quando Pedro, quando Paulo foram martirizados, e nós já vimos, ela veio a acontecer de maneira mais sistemática, mais generalizada, como parece ser o caso aqui em todas as igrejas às quais João se dirige, e em todo o contexto mencionado de perseguição ao longo do Apocalipse. Isso tudo nos sugere então que a perseguição que temos em vista é mais consistente com a época de Domiciano do que com a época de Nero. E então nós temos aqui um livro escrito pelo último discípulo, o último apóstolo vivo, João, numa prisão na ilha de Patmos, destinada a perturbadores da ordem do Império Romano, onde ele recebe uma revelação a respeito, diz o verso 1, de coisas que estão em breve para acontecer. E como diz o verso 3, o tempo dessas coisas está próximo. Isso tudo significa que o Senhor Jesus, escrevendo à igreja perseguida, através do seu apóstolo que está preso por conta dessa perseguição, orienta a igreja a ter paciência e perseverança no meio da perseguição, porque ele está no controle de todas as coisas. Veja que ele diz, aquele que era e que há de vir. Ou seja, ele esteve no meio do seu povo, ainda está vivo e presente no meio do seu povo e voltará para o seu povo. E essa é a grande segurança que o povo de Deus deve ter. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra. É importante assegurar a igreja do amor de Cristo por ela, e por isso então João ainda diz que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E então vai exaltar aqui o amor de Cristo pela igreja, a fim de que as pessoas não se desesperem no contexto de perseguição que estavam enfrentando. Ele virá com as nuvens, e até mesmo aqueles que o feriram haverão de testemunhar isso. E então você vê que essa visão é tida por João lá na ilha de Patmos, enquanto está preso, provavelmente na época de Domiciano,
para animar e confortar a igreja no meio do sofrimento. Ele tem essa visão num momento em que achou-se em espírito no dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor é muito importante para nós cristãos que guardamos o domingo. O dia do Senhor, Dominus é Senhor em latim, e domingo tem a ver com o dia do Dominus, o dia do Senhor. E aí, então isso nos aponta que desde cedo na história da igreja, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou passou a ser um dia religioso de guarda especial. E se você nota isso em conexão com o Apocalipse, você vai entender. Quando Jesus se apresenta como aquele que é vitorioso, mesmo no meio de uma perseguição, mesmo no meio de um contexto de perseguição, e quando João tem essa visão de vitória no dia do Senhor, tudo isso nos ajuda a entender. O cristão do antigo, o crente do Antigo Testamento, ele trabalhava 6 dias para descansar no 7º. Ele trabalhava primeiro e descansava depois. A sua visão de um descanso era sempre posterior ao seu trabalho. Mas Cristo veio e já venceu por nós. Ele já garantiu a nossa salvação. Nós já estamos salvos, já somos vitoriosos. E uma das maneiras que a igreja encontra de comemorar essa realidade já presente da vitória de Cristo é descansar já no primeiro dia da semana, que é chamado o dia do Senhor. Então, nós não somos mais do tempo da antiga aliança em que trabalhava-se esperando um descanso que ainda viria. Nós já celebramos um descanso e uma vitória que já veio em Cristo, descansando exatamente no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. E esse é um dos grandes motivos pelos quais nós entendemos que, em especial os cristãos gentios, não judeus, têm toda a razão, o apoio da igreja, o apoio da história da igreja e um fundamento bíblico e teológico claro para guardar o dia do Senhor. E aí então você vê outras coisas que podemos concluir aqui, que Jesus manda que João escreva as 7 igrejas. Esse número 7 não corresponde à totalidade de igrejas que havia por ali, certamente havia mais. No entanto, essas 7 igrejas já nos ajudam a entender, por exemplo, a quais igrejas possivelmente João estava escrevendo a sua primeira carta de João, de onde poderia ser o tal do Gaio, que está presente na 3ª carta, não é? E por aí vai. Então, uma dessas igrejas poderia muito bem ser a senhora eleita de 2 João. Então, você vai vendo que agora nós temos alguns nomes com os quais trabalhar ali na região da Ásia Menor. O número 7, aqui selecionado de propósito, aponta para a ideia de perfeição, de completude. Isso nos ajuda a entender que essa mensagem era dirigida a 7 igrejas que foram selecionadas, muito embora elas não fossem todas, mas para mostrar que o Senhor Jesus se preocupa com a igreja como um todo e a igreja de todas as épocas, e a igreja que somos eu e você hoje. Então isso é muito tranquilo aqui e muito bonito para nós. Há um outro detalhe. A primeira dessas igrejas é qual? É Éfeso. Justamente a igreja onde João estava trabalhando, a igreja que ele liderava de forma mais direta, segundo a tradição da igreja, o local onde ele escreveu o Evangelho. E é exatamente isso então que nos faz costurar todo o panorama que nós temos construído com você a respeito do contexto do Novo Testamento naquela época. E então nós vemos o quê? João preso na ilha de Patmos, que você vai ver nesse mapinha que está indo no e-mail para você hoje, que é uma ilha no litoral próximo a Éfeso. E ele está preso ali, nessa ilha, e ele escreve às 7 igrejas que perfazeriam um itinerário muito claro, você também vai ver isso no mapa, de uma mensagem que correria então essas igrejas. Provavelmente o livro do Apocalipse, o seu manuscrito, fez exatamente essa trajetória que essa figurinha no mapa sugere a você. E então, João, preso ali naquela ilha, escreve às 7 igrejas, mas o número 7 sugere não só a elas, mas a todas as igrejas de todos os lugares daquele tempo e também de todos os tempos, para dizer: estamos num tempo de perseguição, possivelmente época de Domiciano, mas aguentem firme, segurem-se, porque o Senhor já nos deu vitória. É no dia do Senhor que eu tenho essa visão. E isso nos mostra que, apesar de estarmos num contexto de luta, nós somos vitoriosos. E aí, então, você fica bastante preparado para entender a visão que João nos dá a respeito do Senhor Jesus a partir do verso 12. Aquele que falava com João andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro nada mais é do que um suporte para vela.
não é? E aí então, quem é a luz do mundo? É Jesus, mas nós somos a luz refletida do Senhor Jesus, também somos a luz do mundo, conforme diz a Escritura. E então o Senhor Jesus está caminhando no meio dos candeeiros, quer dizer, Ele está no meio da sua igreja, e isso é maravilhoso, não é? E Ele está vestido aqui com um cinto à altura do peito, a sua cabeça e os seus cabelos são brancos, os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A voz é de muitas águas e tudo mais. A voz de muitas águas dá uma ideia de poder, a sua voz é poderosa. Os cabelos e a cabeça brancos, alvos como a neve, sugerem a sua pureza. Os olhos como chama de fogo sugerem o seu poder de discernir todas as coisas. E os seus pés de bronze polido sugerem o seu poder de pisar os seus inimigos e esmagá-los em sua própria cabeça com os seus pés, conforme nos sugere a Escritura desde o início, não é? Quando o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, você vê que esta descrição gloriosa a respeito do Senhor Jesus nos anima a entender que Ele é poderoso, que Ele é glorioso. E Ele tem as igrejas na sua mão. Ele tem 7 estrelas na mão, e que são mais tarde explicadas ali no verso 20 como os anjos das igrejas. Anjo quer dizer mensageiro na língua original. E então nós entendemos aqui que se fala dos pregadores, dos pastores dessas igrejas, dos presbíteros, líderes. E então o texto todo está nos dizendo que o Senhor Jesus é poderoso, Ele está no meio da sua igreja, Ele sustenta a sua igreja, guarda os seus pastores. E isso tudo deve ser uma notícia para você, apesar da perseguição, apesar até do que está acontecendo com João. Não se preocupe, Jesus não está contido, Ele não está impedido de ajudar e de governar o seu povo. E então, ele diz inclusive, no verso 17, não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que vão acontecer. E então você percebe aqui que nós temos a mais gloriosa possível descrição do Senhor Jesus. A mais consoladora mensagem de que apesar da perseguição Ele está no nosso meio. Ele sustenta os pastores, Ele passeia entre as igrejas. Ele está dizendo que vai voltar, que todo olho vai vê-lo. E Ele quer que saibamos dessas coisas para que não tenhamos medo. Isso é escrito para 7 igrejas, para a igreja como um todo, de todos os lugares e de todos os tempos. E isso é nada mais nada menos do que a certeza que temos de que podemos antecipar a celebração da nossa vitória e experimentar gozo e consolo mesmo no meio das lutas, porque isso tudo nos foi revelado no dia do Senhor. Isso tudo aconteceu para nos mostrar que a vitória já é nossa. E que quando guardamos o domingo para a glória de Deus e como o dia do Senhor, tudo isso tem que ser antecipado e lembrado na nossa memória. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro muito pictórico, muito cheio de imagens vivas, várias delas retiradas do Antigo Testamento. Mas muitas vezes essas imagens nos trazem alguma dificuldade de compreensão mais exata. O Senhor não está tão preocupado em que entendamos como cada detalhe será cumprido, mas está acima de tudo preocupado em que tenhamos esta compreensão. Esta abertura da carta já nos é muito clara. Vocês podem estar sendo perseguidos, mas eu estou no controle. Não temam, celebrem a vitória, permaneçam firmes, não se deixem vencer, não se deixem intimidar. Se já entendemos isso, certamente estamos sendo muito abençoados pelo estudo deste livro tão enigmático. Há muitas outras coisas que precisaremos considerar, mas eu gostaria de me ater apenas a isso aqui neste capítulo de abertura, porque, de fato, esta é a essência da mensagem deste livro. Você vai ver ao longo dos próximos dias, poucos livros da Bíblia são tão consoladores ao nosso coração quanto o livro do Apocalipse. Poucos têm capacidade de nos oferecer tanto alento, tanto encorajamento. E é isso que eu desejo para você no dia de hoje. Quem sabe você está aí desanimado, quem sabe você está aí enfrentando tantas lutas, mas saiba, Jesus Cristo está segurando a igreja na mão, Ele está andando no meio da igreja, Ele vê o que acontece com ela, Ele se preocupa, Ele aparece para se manifestar como o Deus presente e poderoso, aquele que pode socorrê-la. A minha oração é que isso console o seu coração e o meu também, e que nos impulsione a vivermos uma vida santa, uma vida pura, e uma vida de firmeza, de resistência às tentações e de combate corajoso pela causa do Evangelho.
Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem maravilhosa que ouvimos a respeito da tua palavra aqui em Apocalipse. Obrigado pela visão que João nos descreveu, obrigado pela certeza de que Cristo está no nosso meio. Obrigado, ó Pai, porque isso certamente nos consola e nos encoraja. Ajuda-nos a viver esta vida vitoriosa em Ti, apesar de todas as lutas que enfrentamos. Nós te agradecemos pelo consolo e suplicamos ao Senhor a bênção de vivermos esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom estudo, boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.